Fala pessoal, tudo bem com vocês? Palmeiras campeão da Recopa, mais um título internacional e o Abel Ferreira, hein? Vai ficando cada vez maior na história do clube. Já é o maior da história? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que fase, hein, torcedor palmeirense? Mais um título internacional. O Abel Ferreira conquistando o seu terceiro título internacional, o quarto nessa curta passagem, né? Pelo Alviverde, mas já vitoriosa, já marcante, talvez das maiores da história do clube. A gente pode falar sobre isso na sequência desse vídeo. 8 decisões. Ah, mas ele perdeu algumas finais. Sim, mas ele chegou em 8 finais, deixando ele atrás em números, né, de decisões apenas do Luiz Felipe Scolari, que tem 10 decisões e que realmente é um dos maiores por conta de todas as conquistas emblemáticas. Na verdade, eu acho que quando a gente trava esse debate, é muito difícil a gente ter uma definição ou simplesmente determinar que o Abel Ferreira, por exemplo, é o maior técnico da história do Palmeiras. Que é uma história muito longeva, de muitos títulos, de várias décadas, de vários momentos diferentes. O Luxemburgo, como não citar o Luxemburgo, que nos anos 90 tirou também o time da fila e conseguiu fazer o time jogar fantasticamente ali em 93, 94, depois em 1996, naquele ataque dos 100 gols no Campeonato Paulista, foi para rivais, mas depois retornou várias vezes, né? Voltou a ser campeão, em 2020 mesmo, conseguiu ser campeão paulista, 12 anos depois de um título estadual conquistado por ele, inclusive, um título muito celebrado naquele time que tinha o meu amigo Denilson Show, Valdívia, Leandro, Kleber Gladiador, aquele paulista de 2008, 12 anos depois, ele conquista o de 2020. O Luxemburgo é muito vitorioso, fez parte de grandes, digamos assim, de grandes times, o Oswaldo Brandão lá atrás também. São muitos técnicos que a gente pode colocar cada um dentro de uma prateleira. É que a gente tem um afã, né? A gente tem uma necessidade de valorizar o que está acontecendo agora. E muitas gerações, especialmente as mais novas, não viram, né, toda essa turma, até porque os registros são muito mais difíceis, né, do que hoje. Mas é inegável quando você olha para o trabalho do Abel Ferreira diante de um cenário cada vez mais competitivo e de muito investimento de outras equipes, como especialmente o Atlético Mineiro e o Flamengo, em que você tem ali na sequência 2 Libertadores no mesmo ano, ainda uma Copa do Brasil e aí vem a Recopa, que é um título que o clube não tinha. Não conquistou lá atrás e também não conquistou agora recentemente, ele também é vice da Recopa. E aí tem um dado inacreditável, né? Porque em premiações, muito por conta das Libertadores, né, que pagam 100 milhões de reais a cada conquista, isso realmente é muito dinheiro, fora a Copa do Brasil, que paga mais de 60 também. O Abel Ferreira, em premiações, ele soma 430 milhões de reais. Isso não apenas com os títulos, tá? Com o 4º lugar no Campeonato Mundial, com o vice-mundial dessa última temporada sobre o Chelsea, que também dá um valor considerável, com outras campanhas, né, com o brasileiro em 3º lugar, enfim. Desde que ele chegou, são 430 milhões de reais. E ele tem aí 480 dias no comando do time. Ou seja, ele lucrou quase 1 milhão de reais por dia no seu trabalho com premiações. É inacreditável, né, o que esse cara conseguiu render para o clube, fora o benefício esportivo. E aí a gente tem um debate também, que é sobre o jeito de jogar do Abel Ferreira, que ontem foi completamente rasgado, né, descosturado, desmanchado, queimado, incinerado. Quando a gente fala que o time do Palmeiras é um time reativo, em alguns momentos é um time que vai ser dessa forma. Vai esperar o adversário para jogar em transição, vai aproveitar o espaço, que é muito bem controlado pelos seus jogadores de frente, pela capacidade que tem o Zé Rafael, o trem chamado pela torcida, de carregar todo esse meio de campo, né, com muita força na marcação, ocupando os espaços, com o Rafael Veiga aparecendo na frente e preenchendo a lacuna de um time sem centroavante, com o Rony que corre o campo inteiro, que a gente ainda encontra algumas deficiências na finalização, mas é um cara super envolvido para o time, com o Dudu, que é um craque, com todos esses jogadores que vão se complementando. Você obviamente tem dentro de um modelo de jogo de transição a tônica do time do Abel Ferreira, mas é um time que, na minha opinião, na minha visão, nessa conquista da Recopa atingiu a sua maturidade, o seu ápice, que é muito difícil falar ápice, né, porque pode ser que não haja mais limite para você subir, mas eu falo em termos de maturidade tática mesmo. Todo
todo jogador sabe o que fazer. E em vários momentos isso se tornou muito claro no jogo de ontem. Quando o Palmeiras enfrentou uma equipe que foi a não jogar, e essa crítica se faz ao Atlético Paranaense, tão competitivo, tão brigador, tão importante no primeiro jogo em Curitiba. Não foi uma equipe que teve a mesma postura, não foi uma equipe que conseguiu oferecer riscos ao Palmeiras, não foi. Mesmo assim, o Palmeiras, até pela responsabilidade de estar jogando em casa, de precisar do resultado, foi completamente impositivo. O Palmeiras se colocou com essa responsabilidade de ter que propor o jogo e de amassar o adversário. E foi assim desde o primeiro minuto. Então, aquela ideia de que é um time que espera o adversário e que joga um futebol reativo, ela já foi completamente desconstruída. Porque ontem o Palmeiras, percebendo a postura do adversário, precisava jogar e jogou. E construiu o seu resultado dessa forma. Que bom que o gol saiu dos pés do Zé Rafael, que é um jogador muitas vezes criticado, porque ele é um operário, ele não aparece tanto com brilhantismo como foi ontem, né, nesse golaço de falta que ele marcou, mas é um cara que joga muito pro time. E ao jogar pro time, muitas vezes o coletivo se sobressai. E para a maioria das pessoas, não acaba aparecendo tanto ali o seu nome, a sua qualidade, mas a gente viu e tem notado cada vez mais a sua importância. E que bom que esse gol premiou também um cara que faz muito pelo time. O Danilo é chovendo molhado, né? A gente já tem falado aqui desde 2020, lá quando ele surgiu, naquele Campeonato Paulista, um volante técnico, maduro, primeiro volante que ontem apareceu na área como um meia, né? Um centroavante dizendo: me dá a bola que eu vou tocar pro fundo da rede. Com as suas viradas de jogo, com a sua marcação implacável. É um jogador cerebral, cada vez mais combativo, cada vez mais maduro e é um dos pilares desse time. Os outros eu até já citei, né? Com uma defesa muito forte, com o Gustavo Gomes e o Luan, que ontem não tava, era o Murilo, com o Piquerez, cara, que substituiu o Matias Vinha, que foi tão importante, de repente ele chega e dá conta, com o Marcos Rocha, que não treme em decisão, como é importante em decisões o Marcos Rocha. Então, assim, é um time que ele amadureceu. E ontem, para mim, atingiu o ápice dessa maturidade. Talvez não o ápice técnico, talvez não o ápice tático, talvez não o limite do que pode fazer ainda, mas atingiu a sua maturidade em termos de consistência de equipe. De uma equipe que consegue se adequar ao adversário, se adequar às circunstâncias e às adversidades do jogo. E aí constrói o seu 2-0 e conquista mais um título internacional. E o Abel Ferreira, né? A gente precisa falar desse cara que tá sem a família por aqui, que pode ser que vai embora por conta de uma proposta europeia. A gente não pode ignorar esse fato, né? As pessoas estão olhando para ele cada vez mais pelo que ele tem feito, mas é incrível o que ele tem feito, né? A gente tem conversado com atletas, com pessoas próximas que dizem o quanto ele é importante, minucioso, o quanto ele passa de informação para os atletas e o quanto ele, ao mesmo tempo em que ele é tático, ele é muito coração, né? Ele é muito, às vezes até ultrapassando o limite, chutando garrafinha, sendo expulso, reclamando da arbitragem, fazendo carinho na grama. Esse é o jeito Abel de ser, né? Mas ele conseguiu unir essas coisas de uma forma tão incrível, né? Vazou aí imagens do Gustavo Gomes, por exemplo, fazendo um stories com a porta do vestiário, do armário, né, de cada jogador no vestiário, tinha uma foto do jogador começando a carreira em um espelho. E aí uma frase, né? O que você diria para esse cara que está começando no dia de hoje? Ele mexe muito com o emocional dos atletas, ele consegue criar essas coisas e ao mesmo tempo é um cara que passa a informação do adversário, que tem uma análise de desempenho muito grande, é um cara que constrói muito no dia a dia e é inegável, né? Eu acho que a gente não pode determinar apenas pelos títulos, e eles são muitos, e eles são muito importantes, mas se a gente olhar o trabalho, ele está sendo feito de uma forma primorosa, como poucas vezes se viu aqui no futebol brasileiro. Então, que o Abel Ferreira permaneça muitos e muitos anos, eu acho difícil segurar o homem. Não estou zicando, não estou secando, agorando, nada disso. Realmente exalto esse cara, o que ele tem feito é incrível. E a gente não costuma ver isso, né? Um trabalho a longo prazo. Tomara que a gente mude esse paradigma, que a gente quebre esse paradigma aí. Que a gente veja o Abel Ferreira por anos a fio na academia de futebol e trazendo cada vez mais coisas boas para o nosso futebol, para o Palmeiras e o torcedor palmeirense que agradece, né? Porque desde que ele chegou, jogadores jovens foram chegando no time titular, jogadores recém-chegados foram
conquistando o seu espaço, como o Atuesta, que no perde pressiona ali na marcação-pressão, na saída de bola, conseguiu recuperar e tocar para o Danilo fazer o gol. Com o Jailson, que aos poucos foi conquistando a sua titularidade e hoje já é um cara super importante no elenco, mesmo com a importância do Zé Rafael. É um cara que tem um elenco na mão e que sabe muito mexer com tudo que ele tem à disposição. É um grande time que tem o Palmeiras, mas acima de tudo o Palmeiras tem um grande comandante. Aproveitem, palmeirenses. Aproveitem, porque o ciclo é espetacular. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!